a Jornada ETIS. Hoje é o nosso primeiro dia da nossa jornada ambiental que escolhemos para celebrar a Semana Mundial do Meio Ambiente. E em nosso primeiro dia vamos abordar o tema educação. A ETIS é uma plataforma de comunicação integrada que atua para promover eventos, informações, notícias, reportagens, experiências e tudo que podemos conectar para transformar e somar esforços nessa jornada construtiva, caminhando para uma ação positiva por um meio ambiente cada vez melhor, mais protegido, conservado com a nossa participação e colaboração. É muito importante a sua mão nessa jornada, somarmos esforços e caminharmos juntos nessa jornada construtiva e evolutiva. Temos um grande desafio pela frente, mas nós da ETIS, Educação, Transformação, Inovação e Sustentabilidade, acreditamos que juntos conseguiremos sim reverter esse cenário. Acreditamos imensamente em nossa capacidade, na capacidade de cada um de vocês de ter atitudes cada vez mais conscientes e construtivas. Que tal? Já conhece a ETIS? Então venha conhecer, venha fazer parte dessa jornada, venha somar esforços por um mundo cada vez melhor, mais construtivo, mais positivos, gerando exemplos para nós, para nossos parceiros, para nossos familiares e para toda a comunidade que nos segue. É possível sim tomar e fazer atitudes, gerar exemplos que transformem, e cada um de nós tem uma responsabilidade imensa. Precisamos acompanhar nossas políticas, precisamos somar esforços com nossos familiares, precisamos fazer parte das nossas comunidades, da nossa sociedade e sim participar mais ativamente da política em nosso país, porque todas as decisões que são tomadas lá dentro refletem de alguma maneira aqui fora, né? Na vida de cada um de nós, em nossas empresas, em nossos trabalhos, em nossas casas, em nossas escolas. E hoje que destacamos o Dia da Educação como dia 1 da nossa jornada, ressaltamos a importância de trabalharmos e somarmos esforços para promover educação, pois é através dela que vamos conseguir transformar o mundo em um lugar cada vez melhor. Então, estão animados? Eu estou muito animada. São 5 dias, cada dia vamos abordar uma temática muito importante. Hoje, em nosso primeiro dia, vamos trabalhar a educação. Amanhã, em nosso segundo dia, vamos trabalhar a transformação. Em nosso terceiro dia, vamos trabalhar a inovação. E em nosso quarto dia, vamos trabalhar a sustentabilidade. E sabe o que nos espera no nosso quinto dia? É o Dia Mundial do Meio Ambiente. Uma data tão importante que escolhemos para lançar a nossa revista e plataforma ETIS, que vai integrar e promover cada vez mais informações que dialoguem positivamente e construtivamente para a evolução de todo o nosso planeta. Vamos juntos nessa jornada. Venha fazer parte, venha somar esforços. Vem com ETIS. Hashtag Vem com ETIS. Quero aqui, em nome da ETIS, agradecer aos parceiros e aos membros conselheiros que somaram esforços em nossa jornada. Hoje vamos ouvir alguns depoimentos, algumas mensagens sobre áreas fundamentais como a comunicação, como a biologia, como várias outras que trabalham e atuam para promover um meio ambiente e a consciência das pessoas de uma maneira cada vez mais lúcida, cada vez mais consciente, para somarmos esforços nessa transformação. Uso muito aqui essa frase de educar para transformar, inovar e sustentar essas boas práticas. Acreditamos muito em cada um de vocês e vamos juntos agora ouvir a mensagem de nossos parceiros que nos ajudaram a construir essa jornada. Vamos ouvir cada um deles e conhecer um pouquinho mais de tudo isso que estamos preparando juntos para cada um de vocês. Olá, eu sou o J. Antônio Cirino
e eu vim conversar sobre comunicar para a sustentabilidade. A sustentabilidade não é só um tema que está em moda nas ações de marketing das organizações. É a única forma de pensarmos na perenidade da sociedade. Repensar nas práticas individuais e coletivas torna-se então um fator essencial visando a continuidade da humanidade. Considerando que as empresas têm impactos específicos para o meio ambiente e para o convívio social e econômico, elas devem se estabelecer como um espaço profícuo para a disseminação de uma nova consciência voltada a reconstruir os modos de produção e ainda servir como disseminadoras desses temas. Mas como transformar a organização em que você atua para ser sustentável? Dentre as várias ações necessárias, vamos conversar de modo específico sobre a comunicação. A implantação de uma cultura de melhoria dos processos e desenvolvimento das pessoas para um futuro que seja ambientalmente, socialmente e economicamente responsável exige um efetivo planejamento comunicacional utilizando de ferramentas próprias para essa estruturação. Tudo começa com a edificação do planejamento estratégico empresarial. Ao declarar em sua identidade organizacional a missão, visão, valores e propósito, temas que sejam de fato coerentes às práticas de sustentabilidade, a empresa proporcionará então a validação necessária para esses assuntos tornarem-se prioritários na agenda dos líderes e colaboradores. Isso se desdobra na identidade visual e no branding da instituição, porque a marca se torna forte, declarando aí formalmente seu papel responsável para com a sociedade. A partir disso, a elaboração de um plano de comunicação fundamenta qual o objetivo com essas ações para mudança de cultura. Os públicos internos e externos que devem ser engajados, os meios, canais e estratégias a serem utilizados, bem como o argumento que será trabalhado, de que forma a sustentabilidade vai se alinhar aí à marca, por exemplo. E ao formalizar esse plano de comunicação, é importante que essa execução seja acompanhada mensalmente pela alta direção da organização, promovendo aí possíveis ajustes e melhorias no escopo das campanhas e peças que estão sendo divulgadas. Ressalta-se ainda que as ações de responsabilidade socioambiental são muito bem-vindas do ponto de vista de contribuição aí para expandir a melhoria de comunidades e o meio ambiente no qual essa organização está inserida. Comunicar a sustentabilidade perpassa, então, a mudança principalmente da mentalidade interna dessa empresa, com novas práticas e posturas diárias que podem ser fortalecidas por meio de sensibilizações comunicacionais, devendo ter investimentos próprios que, em médio e longo prazo, serão também autossustentáveis pelos impactos em reduções de desperdícios e na ampliação da participação no mercado e na mente dos públicos. Sendo assim, longe de ser apenas mais uma campanha temporária, a sustentabilidade passa a integrar a estratégia prioritária da marca, pautando novas discussões e modificando também o cenário no qual essa instituição está inserida. Nesse sentido, se onde você atua ainda não tem a sustentabilidade como valor essencial e atua com um plano de comunicação efetivo, aliado às políticas ambientais e de comunicação estratégica, chegou a hora de você colocar isso na pauta e acompanhar as grandes marcas aí que estão nessa jornada que é inevitável e crucial para a sociedade. Muito obrigado. Esse artigo, ele fala um pouco sobre essa reconexão do homem com o ambiente natural. Aqui a gente cita algumas referências que falam sobre o inconsciente ecológico, que falam sobre ecologia profunda, ecosofia e ecopsicologia. Neste artigo a gente vai usar as ferramentas artísticas para potencializar essa reconexão do homem com a natureza. Neste artigo, a gente mostra apenas um dos caminhos, não o único, mas apenas mostrar que a arte, como uma autossensibilizadora da vida, aquela que sempre carregou em sua história toda a potência da sensibilidade do homem, pode ser uma ferramenta junto com a educação ambiental. Neste artigo eu faço a união dessas duas potências, a arte e a educação ambiental, para que dessa forma a gente consiga lá na frente a formação de agentes planetários.
Uma criança inserida na natureza selvagem e trazendo para ela à tona toda a sua reconexão com a própria terra, porque quem educa é a terra. Então, dessa forma, a gente pode sim contribuir para essa mudança, contribuir para que as pessoas entendam a importância da terra. Essa desconexão psicológica, como diz Teodoro Rosac, é um dos grandes problemas da sociedade atual. O que seria esse alfabetizar ecológico? Seria reconhecer que nós seres humanos somos parte intrínseca da natureza, do planeta, e que há uma necessidade dessa reconexão. Existe um pertencimento, como diz Teodoro Rosac, que é o nosso inconsciente ecológico. E o alfabetizar, ele vem de uma teoria da ecologia profunda. Então, propiciar experiências onde a criança, primeiro, até mesmo antes de saber ler e escrever, viva na natureza, é como se a arte fosse um suporte para o pós-vivência, para que ele faça uma autorreflexão do que ele viveu ali, para que ele expresse e traga toda aquela energia vivenciada na Terra. E quando a gente aprende e vivencia isso para a nossa própria vida, realmente a gente se transforma e entendemos o que seria de fato ser um cidadão planetário. Hoje o assunto da nossa conversa é educação e ecologia, uma visão sistêmica. Cada vez mais a visão sistêmica do mundo tem ganhado força em nossa sociedade. Isso porque nós temos compreendido melhor a inter-relação entre os diferentes elementos que compõem a vida. Seja por meio de uma compreensão, por exemplo, dos ecossistemas, que são conjuntos de comunidades que interagem entre si de uma forma harmoniosa. Seja por meio da utilização de sistemas na informática, seja na compreensão da própria saúde humana, por meio da compreensão dos sistemas digestivo, respiratório. E é importante ter essa visão de que os sistemas entre si também interagem, compondo a teia da vida. E nesse sentido, as ciências também têm caminhado. Por isso, a ecologia tem ganhado uma força expressiva. A ecologia por si só já é uma ciência que busca entender a casa, ou seja, ecologia vem do grego oikos e logos, que é o estudo da casa. E esse estudo da casa traz a compreensão da relação dos seres vivos entre si. E essa forma de compreender tem se expandido tanto que a ecologia tem interagido com ciências como antropologia, sociologia, e nesse sentido a educação também tem vindo como um elemento de fundamental importância. Por quê? Porque a educação nos ajuda a compreender e a transformar o ambiente em que a gente vive, a partir da própria formação. Então, nesse sentido, as duas ciências, educação e ecologia, se aproximam e interagem, contribuindo para entender a própria teia da vida. A ecologia, ela hoje tem ramos como a ecologia social, a ecologia humana, a ecologia integral. Da mesma forma, a educação também traz esse conceito de educação na integralidade, ou seja, na compreensão dos seres em todas as suas dimensões, não apenas na transmissão de informações ou de conhecimentos que são importantes, mas também na postura das pessoas perante a vida. E isso tem relação profunda com a ecologia, que busca exatamente a compreensão da vida. Então essas duas ciências, a partir de uma visão sistêmica, colaboram, contribuem para o fortalecimento da compreensão da vida em todas as suas dimensões e em busca da harmonia da mesma forma.
de limpeza, varrição. A gente está lavando aqui em Campinas hospitais, todos os próprios públicos, para poder tentar mitigar um pouco a propagação do Covid. Nós começamos isso em março do ano passado, ou seja, faz mais de um ano que nós temos aí diuturnamente fazendo limpeza de toda essa parte hospitalar. E uma outra coisa que nós sentimos bastante, especificamente em algumas capitais do país, que houve uma queda abrupta no ano passado, principalmente da área da coleta orgânica. O porquê? Nas grandes capitais, você tem a parte de restaurantes, bares, que ficaram fechados no ano passado por uns 2, 3 meses. E isso acabou diretamente influindo na coleta, né? Porque você, a partir do momento que você ficou com 2, 3 meses o restaurante fechado, a pessoa em home office, isso caiu como uma bomba no setor de resíduos das áreas centrais da cidade. Nós tivemos casos específicos aí em Belo Horizonte, nós tivemos uma queda de 22% na geração dos resíduos. Campinas nós tivemos na área central mais de 30%. E a gente acabou tendo que organizar a nossa operação de tal forma que não sofresse descontinuidade no restante da cidade, mas lá nós tivemos que fazer toda uma mudança de forma de trabalho. Em detrimento a isso, nos bairros, todo mundo aprendeu a fazer o consumo online, quer seja para comida, para entregas, então houve um grande aumento de geração, principalmente do papelão. Porém, ao mesmo tempo, diminuiu-se a coleta desse papelão. O porquê? Infelizmente, ainda no Brasil, a gente engatinha muito com relação à reciclagem, né? As cidades acabam concebendo isso a cooperativas, catadores, recicladores que têm um nível empresarial muito baixo. Então, o que ocorre em última análise? Eles acabaram sumindo da rua, parte deles, porque o governo veio com aquele auxílio emergencial. Então, como eles conseguiram garantir renda sem fazer o serviço, eles acabaram saindo da rua. É triste, mas boa parte desse papelão que vieram dos iFoods, dos Amazon da vida, acabaram indo para o lixo doméstico, o RSU, porque no momento que o cidadão separa e não há uma coleta, isso daí acabou indo embora, né? Então, hoje você tem a cadeia produtiva do papelão extremamente estrangulada, porque você tem as pessoas separando, principalmente o ano passado, agora voltou um pouquinho, mas não havendo essa oferta de material, hoje você pode chegar em qualquer empresa que faz a reciclagem da área do papelão, eles estão demandando material. Não há material no mercado. Além disso, o preço do dólar subiu, então as aparas também subiram demais, e acabou essa cadeia ficando extremamente, vamos dizer assim, achatada, porque você tem de um lado todo mundo querendo comprar embalagem de papelão para fazer as entregas, e outro lado quem produz papelão sem matéria-prima. Aquele velho chavão, né, dos 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar. Eu acho que nessa pandemia a gente aprendeu algumas coisas. Por mais que ela veio de uma forma muito ruim, se a gente for tirar alguns aprendizados, o que a pandemia trouxe para a gente, acho que nós podemos perceber que nós somos muito consumistas, né? A gente teria que ter um apelo mais minimalista, de tal forma que a gente conseguisse consumir menos. Por que a gente fala nos 3 R's? Redução. O que é? Você acabar reduzindo o teu consumo em detrimento do meio ambiente. Nós temos um exemplo clássico aqui, em 2015, o estado de São Paulo teve um problema muito sério de água. Eu não sei, inclusive, se esse ano nós não teremos de novo, porque não choveu. Então, e o cidadão aqui, a dona de casa, estava acostumada a varrer a calçada de forma hídrica, usava mangueira. Aí todas as cidades vieram com a mão pesada da lei e acabaram fazendo uma quantidade muito grande de multas, porque não existia, as campanhas de conscientização acabavam não rolando. Então, hoje o cidadão já não faz mais isso, mesmo que a crise já acabou em 2016, hoje ele já tem esse hábito de não mais lavar a calçada,
né? Alguns tinham o hábito de lavar carros, né? Então, isso daí, eu acho que foi um exemplo bom de redução. A reutilização, eu acho que já é um pouco mais complicada, mas as pessoas que têm um mote ambiental mais aguçado, eles fazem. Um exemplo prático, aquele caderno do seu filho que você usou, ele usou 10 páginas, era um caderno de 100, as pessoas acabam usando esse caderno, isso é um exemplo, né? Esse caderno como rascunho. Então, eles acabam reutilizando bens duráveis para outra finalidade. E a reciclagem como um todo é aquilo que a gente sempre diz, né? É a transformação química ou até mesmo física de um material que ele pode voltar a ser o mesmo. Então, um exemplo prático é um saco de lixo, né? O saco de lixo, depois dele ser utilizado, ele sendo coletado e separado de forma correta, ele pode ser picotado e extrusado e voltar a ser um saco de lixo. Ou até mesmo outros tipos de materiais, como o pneu. Hoje a coleta do pneu velho roda muito bem. Então você tem aí o pneu que hoje ele é descartado em qualquer lugar. Aqui em Campinas existe um serviço muito, muito bacana de coleta de pneu. Ele acaba sendo destinado para aglomerado de asfalto. Então ele vai para a subbase para poder fazer recado. Então, são empregabilidades diferentes para materiais reciclados. Então, o que eu acho é o seguinte: o mundo ele tem recursos finitos. Acho que agora o que aconteceu essa semana passada aí com o Biden começando a falar sobre o aquecimento global, o problema da Amazônia, eu acho que no fundo, o ser humano tem que olhar que todos os recursos estão acabando, quer seja água, quer seja minerais, quer seja plantações. Então, acho que nós temos um caminho muito grande a seguir com relação a minimizar os efeitos do consumo desenfreado, né? Um exemplo prático que nós temos aqui é a política nacional que o Lula sancionou em 2010, a 12305, falando sobre a inserção dos catadores dentro do sistema da reciclagem e da limpeza pública. É uma lei que, infelizmente, até hoje não pegou, porque você tem ainda aí as pessoas agindo por conta. O catador de papel, como a gente fala, né, ele vive para catar o papel e no final do dia ele acaba entregando esse material que ele separou para um sucateiro, que vai ganhar dinheiro e ele vai ganhar seus 30, 40 reais para poder sobreviver. Então, eu acho que esses caras são interessantes, mas eles são impressionantemente importantes na cadeia, porque eles fazem um serviço que nós, muitas vezes, como cidadão, não fazemos, nós não separamos na nossa casa. Então, eles acabam abrindo o saco de lixo, é triste, mas é verdade, e pegando lá o papelão, a lata, eventualmente o plástico, para poder vender, para poder sobreviver. Se a gente tivesse uma cadeia mais organizada, essas pessoas poderiam estar trabalhando em uma cooperativa, trabalhando em alguns recicladores, ganhando dignamente o dinheiro e, ao mesmo tempo, tendo um aproveitamento muito maior do material que a gente joga no lixo. O percentual de reciclagem no Brasil é triste, né? Nós temos aí 4%, 3% de tudo que é gerado é reciclado, contra uma Espanha que você tem aí 18%, 20%, uma Alemanha um pouco mais. Mas não é porque eles são melhores que a gente, é porque lá toda a cadeia da produção ela é muito bem taxada. Então, se o cidadão não faz a reciclagem em casa, ele vai pagar mais por isso. Como aqui não existe esse tipo de aferição, o cara acaba jogando tudo dentro do lixo e aumentando cada vez mais os aterros, aumentando cada vez mais a desigualdade produtiva nessa área, porque as pessoas acabam não conseguindo oferir nem um pouco de renda em cima dessa sua operação, desse seu trabalho.
Benevides Ferreira Machado, doutora em Direito Público pela Universidade de Coimbra, título reconhecido pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou mestre em Direito pela Universidade de Toledo de Ensino, São Paulo, sou consultora e advogada do âmbito do direito ambiental. Tenho a imensa felicidade e honra de compor a equipe ETIS, justamente porque nos dias atuais, nos dias de crise em que protagonizamos, a sigla ETIS, Educação, Inovação, Transformação e Sustentabilidade, traz ao mesmo tempo uma grande esperança para o âmbito do direito ambiental. E hoje eu tenho a responsabilidade de trazer para os nossos parceiros uma atuação voltada a este direito, o direito do ambiente, ou também chamado, para muitos, de direito ecológico ou direito ambiental. Em todo caso, hoje a dica ETIS, ou o assunto ETIS, é sobre a sustentabilidade na utilização de serviços ecossistêmicos ou serviços da biodiversidade no âmbito das atividades econômicas. É claro, no âmbito daquelas atividades que afetam de forma direta, indireta, mediata ou imediatamente o meio ambiente. O meio ambiente natural, o meio ambiente cultural, o meio ambiente artificial, que são nossas cidades sustentáveis, e, é claro, o meio ambiente laboral. Assim, tratar da utilização de forma equilibrada, de forma responsável, ou melhor, de forma ambientalmente sustentável, os serviços da biodiversidade é o mesmo que levar em consideração os serviços de regulação, os serviços culturais, os serviços de provisão e os serviços de suporte. São benefícios humanos, materiais e imateriais, trazidos não só pela existência, mas também pela própria manutenção dos ecossistemas. Conforme o artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal, e, é claro, o artigo 2º da lei que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, o princípio da defesa do meio ambiente deve ser reforçado. E pensando nisso, hoje o mercado exige cada vez mais parceiros, profissionais, executivos, gestores, técnicos ou aqueles que detêm alguma posição de liderança e determinação dentro da tua empresa, dos teus negócios. E tais profissionais devem ser responsáveis, economicamente falando e ambientalmente falando. Hoje eu defendo a posição de que há necessidade de parceiros ecoeficientes. Mas como se tornar um profissional ecoeficiente? Como se tornar um parceiro economicamente eficiente na produção de bens e na redução de matéria-prima? Há estudos interessantes e complexos que tratam e que trazem ideias inovadoras no âmbito de tal questionamento. Mas, longe de responder tal questionamento num simples vídeo, há necessidade sim de, por um lado, termos uma mudança cultural, uma mudança comportamental. A necessidade de uma forma paulatina, de uma forma holística, trazer para os nossos negócios das áreas públicas e privadas, parceiros atuantes e responsáveis com a permanência do planeta, ou melhor, da melhor relação do homem com o meio ambiente, a necessidade de pensarmos a longo prazo. A necessidade, inclusive, de levar em consideração não só as presentes gerações, mas também as futuras gerações.
E é assim que eu fecho esse vídeo e deixo claro para vocês uma mensagem em que o direito ambiental ele pode guiá-los de uma forma concisa e ambientalmente favorável, de modo a trazer que hoje o direito ele não se atém mais tão somente aos aspectos legais. Hoje há outras perspectivas e valores. Da mesma forma, as atividades humanas não se atêm tão somente a uma visão estritamente econômica. Assim, deixo a minha dica ETS de hoje. Sejamos parceiros ecoeficientes. Obrigada e até a próxima. Olá, eu sou Marina Petzen, bióloga, mestre em ecologia, idealizadora da rede de lojas Estilo Verde Moda Sustentável. Sou uma entusiasta da mudança de comportamento em prol de um mundo melhor e fizemos isso através da sustentabilidade. Fiz um artigo onde eu falo de maneira muito breve sobre sustentabilidade e consumo consciente através da moda. Eu acredito e desejo que vocês percebam o quão importante é nos fazermos questionamentos, olhando para a nossa rotina e buscando formas de causar menos impacto. Gente, eu espero que vocês gostem, espero que a leitura seja agradável e que através dela eu possa startar uma mudança de comportamento, buscando a sustentabilidade através da moda, porque é sim possível. Olá pessoal, a ETS trabalha para engajar e conscientizar cada vez mais pessoas, pois compreendemos que é preciso despertar em cada um de nós essa consciência ambiental e compreender o meio ambiente em sua totalidade e as consequências que nossos atos e ações podem causar a ele. A sobrevivência dos ecossistemas que tanto ouvimos falar depende de cada um de nós, e o que essa conscientização faz é despertar esse sentimento ou conhecimento que permite que o ser humano possa vivenciar, experimentar e perceber o que é certo ou errado. Não é preciso muita análise para se compreender tudo o que estamos vivendo hoje e que somente juntos podemos fortalecer nosso papel e atuação de uma maneira proativa. A consciência é algo intocável, é aquilo que somos na totalidade do nosso ser, que inclui corpo, mente, personalidade e espírito. E para que essa faculdade muito especial em nosso ser se manifeste, precisamos desenvolver as nossas qualidades e, através das relações que estabelecemos no dia a dia, conseguirmos transformar e cuidar do nosso meio ambiente. Juntos, somos muito mais fortes. Que bacana! E olha que estamos em nosso primeiro dia, o dia em que queremos reforçar a importância da educação. Promova a educação em sua casa, promova a educação em sua comunidade, em sua empresa, em seu trabalho. Leve a educação para você. Precisamos trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Precisamos trabalhar a sustentabilidade das nossas emoções, das nossas atitudes, para ajudar a cuidar de tudo isso que o meio ambiente, que o nosso mundo nos proporciona. Então hoje vocês conseguiram compreender um pouco da mensagem de cada um de nossos parceiros que contribuíram para enriquecer um pouco dessa nossa abertura de mente, para esse novo olhar para o nosso planeta. Então tem muito mais aguardando por todos nós. Amanhã é o nosso segundo dia e é o dia de tratarmos o dia da transformação. Então vamos juntos atuar e somar esforços. Nosso segundo dia te espera amanhã, que é o da transformação. Siga nossos canais, @ETSEcoBR, acompanhe nossas mensagens, compartilhe
cada vez mais para chegar ao máximo de pessoas. Convidem todos para participar dessa jornada. Conheçam o nosso novo portal que será inaugurado no dia 5 de junho, no Dia Mundial do Meio Ambiente. Quero agradecer aqui a cada um de vocês que participou e ouviu a nossa mensagem hoje. Compartilhe ela com mais e mais e mais pessoas. E amanhã esperamos vocês em nosso segundo dia. Obrigado aos nossos parceiros que nos ajudaram a realizar essa jornada. E até breve. Até logo, pessoal. Um abração a todos.